Teremos agora a palestra com o tema Formação do Técnico Industrial no contexto da Indústria 4.0. Para tanto, gostaria de convidar o senhor Felipe Morgado, gerente executivo de Educação Profissional e Tecnológica do Senai DN. Para acompanhá-lo no dispositivo, convido também os moderadores, os senhores José Carlos Coutinho e Solomar Pereira Rockenbach. Tem a palavra, portanto, o nosso palestrante, senhor Felipe Morgado. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer o convite do presidente Wilson para a gente conversar aqui sobre a formação técnica no contexto da indústria 4.0. Agradecer os colegas aqui, o vice-presidente José Coutinho e nosso diretor aqui, Solomar. Isso. Eu inverti? Não. Estou certo. Está certo. Bom, gente, meu objetivo aqui é contar um pouco do que o Senai vem fazendo na formação dos seus técnicos voltados aí ao contexto da indústria 4.0. Eu queria pedir permissão para vocês, eu sou muito elétrico, ficar um pouco em pé, eu sento, tá bom? É que eu fico agoniado ficar aí na hora do debate a gente senta. A minha proposta aqui é a gente conversar um pouco sobre isso, aí a gente abre aí para o debate, para perguntas, tá? Mostrando um pouco do que o Senai vem fazendo. Sei que todos vocês conhecem o Senai, tem vários ex-alunos do Senai aqui, eu já tive a oportunidade de conversar com vários técnicos aqui que tiveram a formação no Senai, né? E o Senai tem duas linhas de atuação prioritária: a primeira, educação profissional, que representa quase 90% da sua atuação; a segunda, serviços de tecnologia e inovação, que ajuda muito os técnicos industriais a incorporarem novas tecnologias nos cursos, incorporar novas metodologias. Hoje, em 2018, o Senai esteve presente em mais de 2.700 municípios, tá, em mais de 1.000 unidades no Brasil. São 487 escolas móveis, né, e 457 escolas móveis e 587 unidades fixas de escolas do Senai, em todos os estados aí da federação. Em 2018, nós tivemos 2.300.000 matrículas, dessas 250.000 são técnicos de nível médio. E mais de 1 milhão de serviços ali, de ensaios laboratoriais que são menores, né? Agora vamos um pouco conversar sobre o que eu acho que faz com que o Senai consiga aí bons resultados. Acho que vocês tiveram a oportunidade de ver o resultado que o Brasil teve na competição mundial das profissões, que foi agora na Rússia, esse ano, em agosto. O Brasil participou de todas as profissões técnicas nessa competição mundial. A gente ficou em terceiro lugar do mundo, né? Só perdemos aí para a China e para a Rússia. Ganhamos da Coreia, ganhamos da Alemanha, ganhamos dos Estados Unidos, ganhamos da França, né? Tivemos um reconhecimento dessas 56 profissões, um reconhecimento em 73% delas com padrão internacional. Eu acho que isso acontece quando a gente fala de contexto da indústria 4.0, isso acontece quando a gente consegue ter uma metodologia que consegue traduzir a necessidade do setor produtivo para dentro da escola, né? O Senai tem a sua metodologia, Senai de Educação Profissional, onde um curso técnico no Senai não surge apenas na necessidade ali de um professor da escola ou da necessidade na opinião de algum diretor da escola. Um curso técnico no Senai, o que a gente defende, ele deve surgir a partir da necessidade
do setor produtivo. E o que nós fazemos? Isso nós fazemos desde 2012 de uma maneira regular. Nós temos 28 observatórios técnicos e tecnológicos aqui no Departamento Nacional, onde nós definimos uma metodologia de prospectiva tecnológica. Essa metodologia de prospectiva tecnológica, ela mede quais são as tecnologias que serão difundidas na indústria brasileira para os próximos 5 e 10 anos. E a partir, então, desse estudo prospectivo, nós recebemos, então, no setor de metalmecânica, quais são as tecnologias que vão ser difundidas na indústria metalmecânica para os próximos 5 a 10 anos. Essa metodologia nós já exportamos para 23 países hoje no mundo, utilizam essa metodologia. Então, nós recebemos ali, a partir do Observatório Tecnológico, esses estudos prospectivos. Além disso, desde 2008, a gente vem elaborando o que nós chamamos de mapa do trabalho industrial. O que é esse mapa do trabalho industrial? Nós projetamos, com rigor científico, a demanda de formação profissional para os próximos 5 anos, por ocupação e por município brasileiro. Então, as escolas do Senai recebem qual a projeção de formação, de quantidade de técnicos em edificação naquele município. Aqui em Brasília, qual a demanda que vai existir de formação de técnicos de edificação, por exemplo, para os próximos 5 anos. Nós chamamos isso de mapa do trabalho. A partir daí, nós reunimos um comitê técnico setorial nacional. Nas últimas edições todas, nós convidamos aqui o Conselho Federal de Técnicos Industriais, onde ele sempre indicou um representante para participar. Tá? Nós reunimos especialistas de empresas, especialistas técnicos de empresas, de todos os níveis, de grande, médio e pequeno porte. A maior parte da composição desse comitê são especialistas de empresas, entidades de classe, no caso aqui, os técnicos industriais, universidade, setor público e técnicos do Senai, especialistas do Senai. E nesse comitê nós discutimos quais são os perfis profissionais para aquele, por exemplo, amanhã começa o Comitê Técnico Setorial do setor de telecomunicações. Eles vão discutir todos os perfis profissionais que devem ser desenvolvidos, quais são as competências que esses profissionais devem ter para trabalharem no setor de telecomunicações, desde cursos de formação inicial, os cursos de qualificação, passando pelos cursos técnicos de nível médio, chegando aos cursos superiores de tecnologia ou engenharia, tá? E também podendo chegar à pós-graduação ou não. A gente considera isso muito importante porque não é apenas a opinião de algumas pessoas, estudos embasam a formação desses currículos. E a gente então consegue, em 2019, esses são os números da versão 2019, nós temos com um padrão nacional de currículos para o Senai, 608 cursos, tá? Desde cursos de qualificação, que é a sua maior parte, 245 cursos de qualificação, tanto básica, quanto técnica, quanto tecnológica, mais de cursos técnicos, são 67 cursos técnicos que o Senai tem um padrão nacional de currículo. Isso representa mais ou menos 99% da nossa oferta, tá? Os cursos técnicos que não estão aí, que são cursos técnicos que tem apenas uma turma em uma determinada escola, que não vale o investimento da gente fazer esse processo. E também temos aqui os cursos superiores de tecnologia, chegando a também ter engenharia, mas é muito pouco, tá? E os cursos de formação continuada, tanto de aperfeiçoamento, para aqueles setores que ainda não estão no nível de maturidade tecnológica, tá? Como especializações técnicas ou tecnológicas. Eu estou dando essa visão geral de como surge um curso do Senai, para que a gente possa ir aprofundando, porque, na minha opinião, se a gente de fato está olhando para 5 e 10 anos, não tem por que a gente não estar no contexto da indústria 4.0. Mas eu vou mesmo assim mostrar o projeto que a gente tem no Senai para esse contexto da indústria 4.0. Uma outra informação importante que eu acho que ajuda o Senai a avançar, eu acho que isso deve ser uma luta do Conselho Federal junto ao MEC, é a avaliação desses cursos. Nós estávamos conversando, né, que existem cursos técnicos e não tão técnicos assim, né?
Se não tiver avaliação por parte dos órgãos responsáveis, acontece isso. O Senai tem um sistema de avaliação, que eu acho que a gente tem que ter orgulho de existir isso no Brasil, né, onde nós temos 4 pilares nesse sistema de avaliação, chama Sistema de Avaliação da Educação Profissional. Antes de abrir um curso técnico no Senai, nós temos um formulário de avaliação do projeto de curso, que não é simplesmente abrir um curso técnico. Nós temos que verificar se o Senai está preparado e se de fato existe essa necessidade desse curso. Além disso, nós temos uma avaliação de desenvolvimento de curso, que acontece antes de abrir a aula, durante o curso e ao final do curso. Isso no ensino superior chama avaliação institucional, tá? Mas a gente aqui chamou de avaliação de desenvolvimento de curso. Mas, na minha opinião, a mais importante são essas duas últimas, tá? Que é essa aqui que eu vou dar aprofundar um pouco mais, que é a avaliação do desenvolvimento, do desempenho dos estudantes. Não adianta nada a gente reunir as empresas, reunir as entidades de classe, definir qual o perfil de competência que deve ser desenvolvido, quais são as competências que devem ser desenvolvidas nesses técnicos, e ao final não avaliar para ver se ele adquiriu essa competência. Tá? A gente no Senai realiza avaliação daqueles 67 cursos, a gente consegue avaliar 52 cursos técnicos em todo o Brasil. Tá? Então, um aluno que forma aqui em Brasília, num técnico em eletrotécnica, ele é avaliado da mesma maneira que um aluno que forma num técnico em eletrotécnica lá no Acre, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul. Essa metodologia de avaliação segue os formatos do Enem, mas ela não é só teórica como o Enem. Nós avaliamos também a parte prática. Então, hoje no Senai, a gente consegue avaliar qual é o desempenho dos alunos, de todos não, porque nosso índice de participação é de 90%. Então, de 90% dos alunos que concluíram esses 52 cursos técnicos, a gente consegue saber o desempenho deles, se ele está adequado, abaixo do básico, se ele está no desempenho avançado. Para os senhores terem noção, em 2014, nós tínhamos 60% dos nossos alunos no nível adequado e avançado. Tá? Isso aqui não é pesquisa, isso é uma avaliação, isso é muito importante. A gente mede o conhecimento, tá? Mede a competência, tanto teórica quanto prática. Tá? E esse ano, em 2017, chegamos a 81,7% dos nossos alunos de cursos técnicos no nível adequado e avançado. E esse ano, aparece ali que baixou 77,1%, mas em 2018 a gente mudou a escala. Se a gente tivesse mantido a escala, esse número 75 seria 84 e esse número 77 seria 89. É que a gente mudou a escala para garantir ainda mais o rigor. Essa avaliação é feita por terceira parte. Ou o Sebrasp faz, ou o CAED faz, ou a Sesgran Rio faz. A gente avalia o Brasil inteiro, todos os nossos técnicos, né, e por uma terceira parte, para ter uma isenção. Acho que isso é importante. É possível avaliar, tá? É possível a gente ter essa avaliação em larga escala. Por que não, o próprio Senai já está elaborando essa avaliação, por que não a participação de outras escolas, tanto o Instituto Federal está convidando, quanto as escolas técnicas estaduais, quanto as escolas privadas. Né? É possível a gente sim fazer uma avaliação e saber se o aluno de fato tem a competência necessária de um técnico industrial, tanto a competência teórica quanto a competência prática. Eu quis falar um pouco isso para dar esse contexto do quanto a gente está preocupado com a qualidade, preocupado de fato em formar técnicos industriais de acordo com a necessidade do setor produtivo e avaliar. Tá? Eu acabei não falando da pesquisa de egresso, que é o último pilar aqui, o acompanhamento de egressos. A gente também acompanha todos os egressos de cursos técnicos do Senai. E uma boa notícia é que esse ano voltou a aumentar a empregabilidade. A gente chegou a ter 90% dos técnicos do Senai empregados até um ano depois de concluir um curso. Chegamos a 56%, hoje já estamos em 72%. Né? Então, 7,2 a cada 10 alunos que concluem um curso técnico no Senai está empregado a gente avalia isso depois de um ano que ele concluiu o curso.
Tá? Isso a gente faz desde 1999, essa pesquisa, e a gente vai na empresa e pergunta se ela está satisfeita com esses empregados. Então, acho que por isso que eu acho que as duas avaliações mais importantes são essas duas. Primeiro, se o aluno adquiriu a competência e se a empresa está satisfeita com a competência desse aluno. Né? Isso que a gente considera muito importante. Agora vamos para o que a gente está fazendo no contexto da indústria 4.0, além desse preâmbulo que eu trouxe. A gente, só para não demorar, há 3 anos atrás, nós começamos a desenvolver esse projeto que nós chamamos de Senai 4.0. Tá? E o que a gente fez, né, nesse projeto? A gente primeiro achou importante nivelar o que é a indústria 4.0, porque hoje virou um pouco palavra de moda, né, e a gente queria garantir que tivesse um nivelamento conceitual. Sei que todos vocês são profissionais da indústria e que trabalham com o setor industrial, esse conceito fica claro, mas eu queria passar só um vídeo, esse vídeo aqui de 2 minutinhos, que é o vídeo que a gente utiliza em um curso que chama Desvendando a Indústria 4.0, um curso gratuito, que a gente gosta de nivelar o que é a Indústria 4.0, tá? Aí depois eu falo um pouco do que a gente está fazendo aí sobre a Indústria 4.0. O mundo todo está se perguntando o que é a Indústria 4.0. Você sabe o que é? O termo Indústria 4.0 foi usado pela primeira vez na Alemanha em 2011, na Feira de Hannover, a maior feira de automação industrial do mundo. Foi apresentado como um projeto estratégico e de alta tecnologia para promover a manufatura alemã e impulsionar suas exportações. Desde então, várias iniciativas estratégicas da indústria surgiram pelo mundo. No Japão, a iniciativa da Revolução Robótica, a Fábrica do Futuro na França, a Fábrica Digital no Reino Unido. Nos Estados Unidos, a Manufatura Avançada. E no Brasil, as iniciativas também convergem para a modernização do nosso parque industrial, na melhoria de processos na indústria e na qualificação de profissionais. Você pode estar se perguntando, tá, mas afinal, o que é a Indústria 4.0? A quarta revolução industrial é um conjunto de tecnologias que, integradas, se beneficiam da redução dos limites ou barreiras entre os mundos virtual e físico, o que permite que máquinas e humanos trabalhem colaborativamente. Utiliza sistemas de produção cyberfísicos que unem o mundo real e o mundo virtual. Essa integração é feita por meio da informática e da internet. Simples assim? Mais ou menos. Para entender esse tema, é preciso conhecer as tecnologias habilitadoras e como elas estão integradas nessa quarta revolução industrial. E se estamos falando da quarta revolução industrial, pressupomos que houve outras 3, certo? Pois é, houve. A primeira revolução industrial aconteceu na Europa, em uma série de mudanças durante os séculos XVIII e XIX, e teve a Inglaterra como precursora dessas mudanças. As características mais significativas da primeira revolução foram a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, o uso das máquinas a vapor, o desenvolvimento de produtos químicos, a utilização do aço e dos combustíveis derivados do petróleo. Por volta da segunda metade do século XIX, o progresso científico e tecnológico ocorrido na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos promoveu a segunda revolução industrial. Estados Unidos, enquanto Henry Ford mudava os rumos da indústria com um modelo de produção em série, no Brasil, Humberto Santos Dumont literalmente dava asas ao mundo. A terceira revolução industrial foi marcada pela eletrônica e pela robótica. Após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, o mundo ingressou em uma etapa de evolução tecnológica profunda, desencadeada pela aplicação do conhecimento científico na produção industrial. A computação e a robótica foram os destaques nas indústrias. Vimos a evolução dos transmissores de rádio e TV, a internet conectando o mundo,
a telefonia fixa perdendo terreno para a móvel, o conhecimento da indústria aeroespacial e da biotecnologia, da nanotecnologia e muitas outras inovações. E são as tecnologias dessa evolução que estão sendo usadas como base da quarta revolução industrial. Vamos conhecê-las? Esse vídeo é simples, mas o nosso objetivo era exatamente esse, atrair o interesse das pessoas no que é a quarta revolução industrial. Hoje a gente já teve aí mais de 200 mil pessoas que fizeram esse curso, são 20 horas, ele é gratuito, de mais de 70 países. Tá? E aí eu vou tentar agora aprofundar um pouco do que a gente defende como indústria 4.0 para o Senai e para o Brasil. Todo o nosso processo, a gente tenta explicar de uma maneira simples e espelhado muito na experiência da CATEC, que é a agência alemã que trata desse assunto com um conjunto de empresas que teve esse reporte internacional em 2017, onde, de uma maneira simples, qualquer evento quer dizer qualquer ação que aconteça numa linha de produção, numa fábrica, você tem insights, análise completa, ação aprovada e ação realizada, para qualquer coisa que acontece numa fábrica. E a indústria 4.0 faz com que isso tudo diminua esse tempo. Continua acontecendo aquelas fases, mas essas fases acontecem de uma maneira mais rápida. Nesse primeiro momento, com a internet das coisas, né, do evento para chegar na ação, depois com Big Data, inteligência artificial e, por último, mais avançado, com sistemas cyberfísicos, incorporação de sistemas e robótica avançada. E o que a gente colocou como slogan desse nosso processo? Né? Indústria 4.0 para o Senai são indústrias ágeis e que aprendam. Né? Então, ela aprende melhor, ela fica mais ágil, ela aprende, então ela está em contato direto e constante, fazendo com que ela seja mais ágil. Esse é o desafio das indústrias, elas estarem conectadas para que elas possam ser mais ágeis e aprender, e customização em massa e otimização do processo, essa relação dos sistemas físicos com o real. Então, o que nós fizemos? Né? Lançamos esse projeto em 2017, tá? Com esse objetivo de apoiar as indústrias brasileiras para que elas sejam ágeis, para que elas aprendam, tá? E também desenvolver soluções tecnológicas e em educação profissional para competências requeridas da indústria 4.0. Na nossa visão, tudo tem que sair da necessidade do setor industrial. Então, a CNI lançou essa carta da indústria 4.0, tá? Que ela coloca que a quarta revolução industrial é um movimento sem volta, independente de porte de setor, e que para as empresas permanecerem competitivas, elas precisam investir em qualificação, inovação, tá? Para que elas consigam acessar as cadeias globais de valor. Tá? Então, a partir dessa carta da indústria, nós desenvolvemos o que nós chamamos de 4 passos fundamentais para que as indústrias participem dessa quarta revolução industrial, porque, na nossa visão, grande diferença dessa revolução das outras 3 é que a gente está sabendo que a gente está vivendo uma revolução, e não depois que passou, isso foi uma revolução. A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, ela foi descoberta depois do que ela aconteceu. Então isso de fato foi uma revolução para a indústria. A quarta revolução industrial não, é a primeira revolução que a gente sabe que está vivendo ela. Tá? E então a gente criou esses 4 passos a partir de embasamento científico, a partir de parceria com o Instituto Fraunhofer da Alemanha, que a gente acredita que se enquadra mais ao Brasil. O primeiro passo vai até um pouco antes da indústria 4.0, é que se as empresas não enxugarem os seus processos produtivos, elas não vão conseguir ter avanços e nem incorporar tecnologias aí para resolver os problemas. O segundo passo, que depois de 3 anos de projeto a gente enxerga como fundamental, é a requalificação de trabalhadores e gestores. Tá? Isso aí, qualquer estudo que a gente lê aí, recentemente, acho que vocês tiveram acesso do The Future of the Jobs, que saiu agora recentemente no World Economic Forum, a sua segunda versão, colocando que 89% da força de trabalho da indústria no Brasil vai ter que ser requalificada. Na França é 92%.
Tá? Então, a requalificação de mão de obra, ela é obrigatória pensando em quarta revolução industrial. E é por isso que a gente está aqui, eu acho que é onde o Senai principalmente pode ajudar. Ele ajuda nesses 4 passos com esse programa, mas eu acho que é onde o Senai tem condições de ajudar muito. A inserção da indústria 4.0 deve ser iniciada por tecnologias já disponíveis, né? Muitas vezes, quando todo mundo pensa em indústria 4.0, só pensa em robô colaborativo, em sistemas caríssimos, e a gente defende que é possível ter indústria 4.0 em pequenas empresas industriais, em micro e pequenas empresas industriais, porque os sensores estão baratos, os equipamentos estão baratos, e a gente acredita que primeiro inicie com as tecnologias já disponíveis, que a gente consegue avançar muito. É um passo, são 4 passos, né? Enxugue seus processos, requalifica a sua mão de obra, comece com as tecnologias já disponíveis, elas estão baratas, né? E, por último, tem que incorporar, investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e é por isso que o Senai investiu nos seus institutos de tecnologia e inovação. Hoje a gente é a maior rede de inovação em pesquisa aplicada no Brasil, então a gente acredita que isso tem que estar tudo junto. E como a gente está aqui num grupo que está voltado a pessoas, qual o primeiro passo? Isso tudo está nesse site 4.0. Qual o primeiro passo que a gente deve fazer como empresa? Existe uma avaliação disponível de forma gratuita, tá? Uma avaliação de maturidade. Os senhores que têm contato com os empresários no Brasil inteiro, essa avaliação de maturidade, ela tem rigor científico e a gente consegue mostrar, vem cá, a sua indústria, de uma escala de 0 a 5 do que preconiza a indústria 4.0, ela está em quê? 3, 4, 3,5, 3,5? E o que você precisa melhorar para você incorporar o que se preconiza da indústria 4.0? Desde uma primeira fase, que é só otimização e sensorização e conectividade, que é a fase mais barata, há uma segunda fase de transparência, de conectividade preditiva, de flexibilidade e adaptabilidade, que preconiza a indústria 4.0. Então, está disponível hoje, mais de 1.000 empresas já fizeram essa avaliação de maturidade. A maior parte são grandes empresas, mas tem médias empresas, pequenas empresas. Notem que grandes empresas, mesmo tendo toda uma área de pesquisa, elas estão mais próximas das tecnologias, elas estão buscando avaliações de maturidade disponíveis aí para que a gente possa avançar. A partir dessa avaliação de maturidade, o Senai, então, passa a trabalhar diretamente. Olha, tem empresa que não precisa ter a formação, essa requalificação de mão de obra, ou precisa, mas é de menor intensidade. Então, aí é um atendimento consultivo que o Senai faz, junto das empresas, para que a gente possa oferecer cursos para requalificar a mão de obra dessas empresas industriais. Tá? Você vê que o primeiro passo são as pessoas, né? E o que é fundamental, né, é que a gente incorpore tecnologias e que essas pessoas sejam capazes de operá-las. E aí entra os técnicos industriais, né, nesse processo, para que a gente, em tempo real, a gente consiga ter a informação que necessita. Outro ponto, que aí não é no âmbito da educação profissional, é fazer um processo de enxugamento, né, que nós chamamos de Lean Manufacturing, de Lean Construction, né, de metodologias que já existem há muitos anos nas empresas, mas que a gente nota que muitas vezes essa cultura ainda não foi internalizada. Passando por aquilo que eu falei com vocês, né, de incorporar sensores, incorporar equipamentos baratos hoje na sua linha de produção, para que a gente possa ser capaz de conhecer a capacidade produtiva, os dados reais, realizar atividades que agregam valor, reduzir gargalos. Parece... Felipe, Lean Manufacturing já tem há muitos anos nas indústrias brasileiras. Não é uma realidade não, viu, gente? Até nas grandes empresas, a gente implantou aí em 3.000 empresas esse processo de Lean, a gente conseguiu ganho de produtividade em média de 50%. Tá? E a gente implantou o Lean nas oficinas do Senai. Nós criamos uma metodologia inspirada no Lean Manufacturing, que chama Lean Educacional. A gente conseguiu aumentar em 54% o aprendizado dos alunos, para eles pararem de ficar indo buscar ou deixar a ferramenta e, de fato, eles darem as ferramentas no lugar certo,
para que de fato ele possa fazer atividade que agrega valor para o aprendizado dele. A gente conseguiu melhorar 54% do processo de aprendizado prático desses alunos, utilizando uma metodologia já conhecida há muitos anos. Além disso, incorporar esses sensores, conectar essas empresas para permitir o monitoramento. A gente está fazendo isso junto com as empresas, tá? E está tendo ganho de fato real. Tá? E por último, a fase da inovação, tá? que aí sim, a empresa já enxugou seus processos, já se conectou, já toma decisão de maneira online, real. Aqui nessa reunião você já tem toda a sua produção disponível. O grande salto está na inovação. E aí é muito importante a gente desenvolver essa cultura de inovação nos técnicos industriais, para que a gente possa buscar a implantação de fábricas inteligentes, e aí sim é um investimento maior que precisa ser feito. Vamos agora voltar para o âmbito, aqui novos materiais, eu acho que já está bom, para o âmbito dos cursos. Então, como eu citei, a gente oferece uma série de cursos. Todos os cursos que estão voltados para a indústria 4.0 estão nesse site, Senai 4.0, tá? E as empresas industriais podem acessar e fazer aqui todo o seu processo de avaliação e de matrícula. O que o Senai fez antes de criar esse programa? Nós reunimos, nós chamamos de grupo de trabalho, isso foi em 2016, e esse grupo está ativo até hoje. Nós reunimos os maiores especialistas, aí são pessoas e empresas, para definir quais são as tecnologias habilitadoras que o Brasil vai apostar. Porque tem um conjunto de tecnologias habilitadoras imenso, são as tecnologias digitais, tá? E a gente, então, essas empresas, esses especialistas, nós elencamos 8 tecnologias habilitadoras, tá? Que são essas 8 aqui, tá? Computação em nuvem voltada à arquitetura e aplicações, Big Data voltado a Analytics, inteligência artificial, Machine Learning, cognição, mineração de dados e storage, segurança digital, Internet das coisas, voltada à Internet das coisas industrial e sensorização, integração de sistemas, aqui muitos falam de MES, mas é um pouco mais, sensorização, protocolo, sistemas cyberfísicos, interoperabilidade, robótica avançada, tanto a colaborativa quanto a autônoma, quanto manipuladora, AGV, drone e sensorização. A manufatura digital é voltado à digitalização, à simulação, ao comerciamento, manufatura virtual e realidade aumentada e a manufatura aditiva de materiais. Essas foram as tecnologias habilitadoras elencadas, e para cada tecnologia habilitadora dessa, nós definimos quais são as competências que devem ser desenvolvidas para 4 níveis, competências técnicas, né, hard skills, que devem ser desenvolvidas para 4 tipos de profissionais. O primeiro, vou começar de baixo para cima, aquele usuário, né, aquele usuário que está na planta industrial utilizando essas tecnologias. Tá? O segundo nível, o mantenedor, que aí entra muitos técnicos industriais. Tá? Entram muitos técnicos industriais no mantenedor e no integrador. Esse segundo nível é aquele profissional que tem que garantir que essas tecnologias digitais estão funcionando e dar manutenção nessas tecnologias industriais. O terceiro nível é o nível integrador, é aquele técnico industrial que vai fazer a integração da planta industrial que tem hoje com essas tecnologias. E o quarto nível, aí eu já acho que é acima, é de ensino superior, é de engenharia, é de mestrado e doutorado, é o nível desenvolvedor. É desenvolver essas tecnologias habilitadoras a um ponto que ela possa ser implantada nas empresas, nas indústrias. Então pense que para cada tecnologia habilitadora, que eu mostrei no slide anterior, para cada nível de profissional, nós definimos o que ele deve ser capaz. E a partir daí, houve uma discussão no Senai. Tá bom, mas vem cá, a indústria 4.0 é um setor ou é transversal a todos os setores industriais? A gente teve que tomar essa decisão há 3 anos atrás e nós apostamos que ela é transversal a todos os setores industriais. Então, a indústria 4.0 não é TI,
Indústria 4.0 não é automação, né? Isso foi 3.0, vocês viram no vídeo. Robótica, automação, isso é indústria 3.0. Nós apostamos nisso e o que nós fizemos então? Naqueles comitês técnicos setoriais que eu falei para vocês, no momento da discussão, nós sabatinamos esse comitê à luz daquelas capacidades técnicas, para cada tecnologia. Tá bom, técnico em mecatrônica, Big Data, ele precisa saber, ser capaz de fazer isso. Então, a gente conseguiu descer no nível de questionar até que nível os nossos cursos técnicos devem estar adequados à quarta revolução industrial. Então, hoje, esses que estão em laranja, eles já passaram por esse processo. Tá? Os cursos técnicos do Senai da área de Química, da área de energia eletrotécnica, ciência energética, né? Na área de construção civil, automotiva, TI, automação, polímeros, esses já passaram por esse processo de sabatina, de especialistas da indústria 4.0, forçando uma reflexão além da difusão tecnológica, além da realidade de hoje das empresas. Os outros, telecomunicações está acontecendo amanhã, então eu acredito que mais um mês e meio também já tem telecomunicações. Normalmente eu faço 6 setores desse por ano, 6 a 7, tá? Então, o que a gente pode dizer hoje? Que 14 áreas das 37 áreas do Senai já estão com seus currículos dos cursos técnicos preparados para a quarta revolução industrial. Tá? Todo ano, em agosto de no dia 31 de agosto, no máximo, a gente lança os currículos do Senai, onde devem ser implantados como sugestão do Departamento Nacional em todas as escolas brasileiras. Independente de implantar ou não, a gente avalia esse currículo depois de 2 anos. E esse resultado da avaliação que eu mostrei para os senhores ali. Além disso, o que a gente sentiu agora em 2019, a necessidade? A indústria 4.0 está forçando muito a união da TI com a automação. Tá? A gente então criou um comitê onde tinham especialistas de empresas de TI e especialistas de empresas de automação. Tá? Para que a gente pudesse discutir quais são os cursos técnicos. E com isso surgiram 2 cursos técnicos experimentais que o Senai deve começar a oferecer a título experimental para o ano que vem, para verificar se de fato tem aderência com a necessidade da indústria, que é o técnico em internet das coisas, tá? E o técnico em cybersistemas para automação. Tá? Esses são 2 cursos técnicos experimentais que a gente está iniciando a oferta em alguns estados, a partir de uma necessidade apresentada por empresas. Tá? Muitas vezes me perguntam, será que isso não seria uma especialização após um curso técnico? Né? A gente tem especializações após um curso técnico nesse sentido. Mas as empresas gostariam de já receber esses técnicos dentro desses 2 anos de curso, para que ele possa atuar com essa competência. Então, a gente está trabalhando nessas 2 linhas. Uma linha de incorporação nos cursos técnicos dessas tecnologias habilitadoras, dessas competências, mas também para aqueles profissionais já formados, que a gente possa fazer tanto o aperfeiçoamento. Esses cursos todos estão prontos, disponíveis, com mais de 200 mil matrículas no Brasil. Tá? Esses 2 primeiros, esse primeiro aqui é esse que eu mostrei para vocês, é um curso mais para estimular o que é a indústria 4.0, mas aqui não, aqui é o uso de sensores, robótica colaborativa aplicada, Big Data, programação móvel para IoT, não é só IoT como um todo, segurança cibernética, inteligência artificial, né, integração de sistemas de produção inteligente, manufatura aditiva aplicada, desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada e virtual. Esse aqui trabalha com soft skills. Eu queria aproveitar essa oportunidade com vocês, porque a competência socioemocional está virando um pouco palavra de moda. A gente tem que tomar cuidado para não... Nós brasileiros, nós gostamos de falar que nós somos criativos, que nós somos inovadores, empreendedores, mas a gente tem que tomar cuidado para não esquecer que um bom profissional ele tem que ter hard skills e soft skills, não esquecer da competência técnica, porque sem a competência técnica não adianta a gente só saber
trabalhar em equipe, não adianta a gente só saber ter um pensamento crítico, ter uma criatividade, se eu não tiver competência técnica, de fato, para avançar. Então, a gente tem um curso que nós chamamos aqui de Inspirar, Transformar e Aprender, que desenvolve competências socioemocionais mais disruptivas, mas mesmo assim a gente acredita que um bom profissional técnico industrial ele tem que ter competências técnicas e competências socioemocionais. Não adianta a gente pensar só em competências socioemocionais, esse é um risco que a gente tem com palavra de moda. Eu falo isso porque há 6 anos atrás, foi em 2013, na Alemanha eu participei de um seminário onde a palavra da moda era soft skills. Voltei na Alemanha em 2017 para outro seminário onde eu fui palestrante e os especialistas técnicos falaram, pare de falar soft skills, foque em hard skills, porque o soft skills é meio para atingir o hard skills. Então, tomar muito cuidado para que a gente não dê um valor maior do que é necessário para a competência socioemocional. Ela é importante, ela sempre teve nos cursos do Senai, conhecimento, habilidade e atitude, mas a gente tem que falar de soft skills mais complexas, como pensamento crítico, como resolução de problemas complexos, né, como criatividade, e não as mais tradicionais, como comunicação, trabalho em equipe. Isso tudo já faz parte aí dos técnicos formados no Brasil. Na minha opinião, eu estou sempre aberto aí ao debate. E como foi colocado, as especializações, tanto a nível superior, né, quanto em pós-técnico, a gente tem aqui, eu chamo pós-técnico, mas são especializações técnicas, a gente tem vários projetos aqui no âmbito aí da indústria 4.0. Então, gente, para finalizar, o que eu queria trazer para vocês é que o Senai está preocupado, sim, e está se colocando como um principal parceiro da indústria para ajudá-los nessa 4ª revolução industrial. Vocês viram, a maior parte dos nossos cursos já estão adaptados, nossos currículos, nossos materiais didáticos, a formação dos nossos docentes, nós investimos muito e vamos investir ainda mais porque ainda tem muita tecnologia para ser incorporada nos nossos cursos e para que esses nossos técnicos industriais saiam preparados aí para essa nova revolução industrial, que tenho certeza que não tem como a gente não estar presente. Tá? Eu considero a 4ª revolução industrial como uma oportunidade. Por que eu considero uma oportunidade? Porque nós lutamos aí para ampliar a formação técnico-profissional no Brasil, né? Vocês sabem aí que, dependendo da fonte, 8 a 10, 11% aí dos jovens que fazem ensino médio fazem curso técnico de forma concomitante ou integrada. E nos países envolvidos isso chega até 50%. Então precisamos ampliar, mas precisamos ampliar de fato de uma maneira responsável, de uma maneira onde esse jovem possa utilizar esse conhecimento e essa capacidade para que a gente seja competitivo. Se o mundo inteiro vai ter que requalificar a sua mão de obra, por que não a gente aproveitar esse momento e qualificar e requalificar junto? Eles vão ter que dar um passo e a gente pode dar esse passo junto. Antes eles já tinham dado algum passo. Na hora, todo mundo vai ter que requalificar a sua mão de obra. Por isso que eu enxergo que nós temos uma oportunidade de requalificar e diminuir essa distância aí dos países envolvidos na formação técnico-profissional. Acho que a gente tem que ter orgulho de falar que o Brasil é horrível em educação básica, mas em formação técnico-profissional a gente disputa aí entre os melhores do mundo. E aí, graças a muitos de vocês que estão aqui defendendo essa profissão e essa bandeira. É isso, muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe Morgado. É com alegria que recebemos aqui nessa sua palestra, bastante gratificante e esclarecedora, e faz com que a nossa responsabilidade aumente mais ainda, uma vez que o nosso conselho é novo, está surgindo agora, e devemos, meu presidente, trabalhar por um conselho 4.0. E eu acredito que já estamos no caminho, doutor Felipe, porque
neste pequeno tempo de vida, já conseguimos visualizar a tecnologia dentro de nosso conselho, com o sistema cadastral único para todo o Brasil, onde que o nosso técnico lá da nossa Rondônia consegue dentro de sua casa acessar uma TRT, ou lá do Chuí, ou lá do Norte, Nordeste, enfim. Estamos neste caminho, acho que esse é o nosso objetivo. Aqueles que quiserem fazer pergunta ao Dr. Felipe, façam por escrito, a gente vai responder algumas, porque é muito importante. E para que o senhor tenha uma ideia da nossa visão quanto ao futuro e quanto à evolução, os sistemas ele tem um compromisso que é a fiscalização do bom profissional. E essa fiscalização, geralmente, ela causa um grande custo. E na nossa visão, ela tem que ser geoprocessada, ela tem que ser usada através do sistema Google. E os nossos operadores fiscais devem fazer uma fiscalização até mesmo com um drone, que você, sentado na sua mesa, você atinge uma área de 100 km². Então, é muito interessante, é importante que todos vocês que estão aqui participando visualizem, acreditem e invistam em você mesmo, porque a tecnologia está aí evoluindo, e eu, que já estou de cabelo branco, tenho que estar me adaptando diuturnamente. Tem as perguntas aí para o Dr. Felipe, Coutinho, por gentileza. Pro Felipe, nós temos uma pergunta aqui do Adeilson Barros, do CRT 03. Qual a expectativa do Senai diante das propostas do governo federal em reduzir os recursos do Sistema S para manter o ensino técnico de qualidade, bem como proporcionar mais matrículas com custo menor para a sociedade? Ótima pergunta. Vocês estão acompanhando aí todo esse processo aí de ataque aí ao Sistema S, de cortes, né? O que a gente está tentando fazer no âmbito do Senai é mostrar que não existe um país desenvolvido sem uma boa formação profissional e sem inovação. Eu participo de várias reuniões com o Ministério da Economia, que é o ministério que está questionando e com o objetivo desse trabalho. Existe um reconhecimento do valor do Senai, tá? E, por enquanto, não existe uma previsão de corte nas receitas do Senai, tá? Pelo contrário, nós estamos discutindo programas voltados aí à requalificação da mão de obra que está na indústria, da formação de profissionais que estão desempregados, tá? Então, nesse momento, o Senai Nacional, que está em discussão com o Ministério da Economia, não tem nenhuma discussão relacionada a corte. Mas é óbvio que os senhores têm contatos, têm relacionamento, e é muito importante, eu acho, que defender, né? Um corte de 30% do orçamento do Senai vai muito além do que 30% de corte de matrícula, vocês sabem disso, né? Quando você corta 30%, você pode deixar de ser viável muitos estados do Senai, tá? A gente fez uma projeção, se cortar 30% do Senai, a maioria dos Senais da região norte não vão existir mais. Então, vocês que estão aqui, que são da região norte, né, desses estados mais carentes, né, uma escola passa a ser inviável se tiver aí um corte de 30% ou de 50%, como muitas vezes anunciado. Acho que vocês podem nos ajudar nessa defesa. Por enquanto, a gente está lutando junto com o Executivo, mas tudo pode mudar, né? Vocês acompanham as notícias aí diariamente, pode, de um dia para a noite, ter um projeto de lei enviado aí ao Congresso Nacional, e a gente vai precisar muito da ajuda dos senhores para que a gente possa defender aí instituições de excelência, como o Senai, como o Senac, né, como o Senar, como o Sistema S da aprendizagem. Pelo menos nas conversas, nas reuniões que eu tive com vários conselheiros aqui, isso é reconhecido. Então, acho que é importante a gente se unir nesses momentos de ataque para defender, né, essa atuação. São duas formas de ataque que existem. Primeiro, um fracionamento, de criar outros sistemas S para pulverizar o recurso, que também é muito ruim, né? Vocês viram, vocês são o conselho dos técnicos industriais, não foi o técnico industrial do setor de alimentos ou o técnico industrial do setor de... Não são os técnicos industriais. Com isso, você consegue garantir todo esse rigor aí da fiscalização que já foi citado. E eu queria aproveitar para parabenizar, né? Eu tive... todo mundo ficou com muito medo dessa mudança, né?
mas o uso de tecnologia, essa centralização do cadastro, isso tudo fez com que fosse muito rápido, e hoje a gente já teve videoconferências aqui em todo o Brasil, a gente está tendo muito pouca dificuldade, né? E vamos melhorar ainda mais, nós estamos aí num processo de integração dos dados para facilitar aí, né, um aluno vai pedir o registro, automaticamente já acessa a minha base de dados, não, ele é aluno mesmo e concluiu, né, e já um cadastro único que vocês consigam aí ter acesso, e nós estamos incorporando, como vai ser obrigatório para o ensino superior, o diploma digital, a Secretaria Digital Acadêmica, a gente já está aproveitando para fazer para os técnicos também. Então, todos os técnicos, o diploma dos técnicos vai estar num único site no Brasil inteiro, e aí vai ficar fácil aí até para as indústrias, para os empresários acessarem e ter certeza que não é um diploma falso, né? Porque também tem essa moda aí. Hoje mesmo, toda hora eu tenho que entrar na justiça. Hoje, em Alagoas, uma oferta de cursos falsos do Senai. Então, é constante esse processo aí de defesa. Muito bem. O conselheiro Cícero do Alagoas pergunta: em pleno século XXI, como encontra-se o ensino técnico industrial do Brasil em comparação com os grandes centros de ensino do mundo? Exemplo, o Japão, a China, Estados Unidos, Inglaterra e França. Olha, eu vou ser bem sincero. Nós brasileiros, vocês podem também falar, não concordo com você, mas nós brasileiros, nós temos uma síndrome de tupiniquim, né? Se a gente vai para fora do Brasil e a gente sempre se acha inferior, independente da sua formação, né? Mas eu estou nesse cargo responsável pela área de educação do Brasil há 7 anos. O Senai, quando vou representar aí o Brasil em congressos internacionais, desde o NEVOC, desde o OIT, desde congressos no Japão, na Coreia, desde o World Skills, a gente é muito reconhecido mesmo. Tá? A gente hoje ajuda a formar aí profissionais da Rússia, da Coreia, vem aqui ter cursos no Senai para voltarem a dar cursos lá, do mesmo jeito que eles vêm para cá ensinar os nossos docentes. Então, a gente tem que ter orgulho, a gente não deixa a desejar, tá? Todo ano a gente recebe convite de vários países para explicar como o Senai consegue, com esse nível de educação básica que fica entre os piores do mundo, formar profissionais aí com essa capacidade, profissionais de nível técnico. Tá? Então, não ficamos para trás. Eu conheço as melhores escolas aí da Coreia do Sul, de Singapura, da Alemanha, e nós não ficamos para trás. Senai, nós não ficamos para trás. Tá? Devemos lutar para manter isso, tá? E aumentar essa oferta. Ok. Bernardino, diretor de fiscalização do CFT, pergunta: a utilização da inteligência artificial já é uma realidade nas indústrias brasileiras. Qual o risco de ataques cibernéticos nas plantas industriais com a utilização do sistema de nuvem, já que os data centers estão em outro país? Essa pergunta é muito inteligente. Vocês viram que no centro das tecnologias habilitadoras ali estava a segurança, né? Segurança digital. A gente está abrindo 5 academias de segurança digital no Senai, em parceria com o governo de Israel, onde o Senai vai formar aí pessoas preparadas para esses ataques, né? São academias de segurança digital. Hoje nós somos parceiros também do Exército Brasileiro, para a escola de inteligência que foi aberta aqui, de segurança cibernética, foi aberta aqui em Brasília, onde a gente está buscando a formação de forma coletiva desses profissionais. O próprio Exército Brasileiro coloca que ele se torna incapaz se não tiver agentes de fora do Exército, porque esses ataques são mais diversos possíveis e de maneiras mais diversas e complexas possível. Mas a gente tem que ter orgulho. Na World Skills teve segurança cibernética e cloud computing. O Brasil ficou em 3º do mundo em segurança cibernética. Tá? Então, nós temos condições de formar. Fechamos parceria com a Amazon mundial esse ano, com a Microsoft mundial ano passado. Com a Google, a gente já tem a parceria há mais tempo. Tá? E a gente está buscando, essas empresas investem muito em segurança. Então, a gente está buscando parcerias com essas empresas e com países que investem muito em segurança cibernética, que é no caso de Israel, né? Eu acho que é o país que é mais atacado no mundo, é esse país. Então, eles estão nos ajudando a fazer essa transferência de tecnologia, e sim, precisamos nos preocupar com isso, tá, para conseguir avançar.
Doutor Felipe, essa pergunta veio do Anchieta, nosso conselheiro, e ele pergunta que o técnico adquire experiência e conhecimento, porém no currículo não é considerado os demais cursos de especializações. Na graduação superior isso acontece. Como adotar essa mesma medida em relação aos técnicos? Eu falei muito rápido ali de itinerário formativo, né? A gente, no Senai, eu peço até o conselheiro, se quiser, eu envio para ele, a gente, quando discute ali num comitê técnico setorial nacional, a gente discute desde um curso de qualificação, por exemplo, na área de polímeros, de um operador de extrusão, tá? Passando por um técnico em polímeros, para um tecnólogo em plástico, e nesse intervalo tem as especializações. Tá? A gente busca atender todas as competências e estimular as especializações. Vocês viram que tem ali especializações de nível técnico, especializações de nível tecnológico e aperfeiçoamentos, que eu mostrei naquele gráfico de itinerário formativo. Por que elas existem em âmbito nacional? Porque tem setores industriais que ainda a maturidade não é grande, e então não tem por que eu formar todos os técnicos com aquela complexidade. Então, por isso, da especialização, ou ela é feita de pós-técnica, né, ou ela é feita como um aperfeiçoamento. O que nós estamos investindo, a própria área de eficiência energética e de energia renovável, né? A gente acredita muito que um bom técnico é um técnico em eletrotécnica que faz uma especialização técnica para trabalhar com a parte de energia renovável principalmente. Né? Isso a Alemanha nos ensinou, né, que é técnico em eletrotécnica, técnico em eletroeletrônica, mas técnico que tenha de fato uma formação de base para depois fazer uma especialização. Tá? Eu acho que é nesse caminho que a pergunta veio. Existem profissões, ocupações mais específicas que requer, sim, uma especialização e não um curso técnico. E a gente está tentando valorizar isso. O problema é que as empresas ainda não enxergam esse valor, tá? E a gente tem que ver uma forma de mostrar que vale muito mais uma especialização na parte de energia fotovoltaica do que, às vezes, um curso superior de tecnologia que não vai levar esse técnico a ter um sucesso aí no mercado de trabalho. Ok, doutor Felipe Morgado, os nossos agradecimentos pela sua participação, os nossos agradecimentos ao Senai, que está ajudando a construir esse Brasil. E, antes dos aplausos, a gente quer fazer com que o presidente venha aqui e entregue ao senhor uma pequena lembrança, presidente, faz favor, de nosso conselho. Ok. Obrigado a todos por essa sua palestra, doutor Felipe, e estaremos juntos, com certeza, porque a educação faz parte do nosso processo de construção de um conselho progressista e de valorização dos técnicos em prol de uma sociedade bem atendida. Obrigado a todos. Mais uma vez agradecemos ao senhor Felipe Morgado e aos moderadores desta apresentação. Obrigado.